Fala, povo! Olha nós aqui de novo. Professora Simone Santana, Biologia. E hoje, como sempre, uma matéria importante. Vamos continuar falando sobre essa bonitona aí, ó. A célula, citologia, transporte de nutrientes na célula. Vamos falar sobre transporte ativo, transporte passivo, gasto de energia ou não gasto de energia. É agora. Será que se eu encostar eu pego inteligência por osmose? Essa é uma piadinha que a gente escuta, mas se você não souber o que é osmose, será que é possível? A passagem de substância através das membranas celulares envolve vários mecanismos. E nós vamos estudar hoje o transporte passivo, que é quando não há gasto de energia, por osmose, difusão simples, difusão facilitada. Transporte ativo, quando há gasto de energia. E também endocitose e exocitose. Difusão simples, ok? Se é simples, não vai haver gasto de energia, então ela é de forma passiva. Ó, o que está colocado aí? Ó? A passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só, observe que aí a gente não está falando de solvente, o solvente é a água, então em difusão simples a gente não cita água. Vamos observar o soluto, que é o material que vai ser dissolvido. Então, no caso, seriam as substâncias, certo? O que acontece aí? Ela vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, certo? Onde está mais concentrada aí? Parte azul. Então, olha só o que vai acontecer. Automaticamente, o local onde estão em maior concentração, ele vai de forma natural para o local onde apresenta em menor quantidade. Então, o vermelhinho está em menor quantidade, o azul está em maior concentração. O que vai acontecer? Ele começa a se misturar ao vermelho. Naturalmente, ele passa de forma natural ali, se mistura ao vermelho, até que os dois lados tenham a mesma quantidade de soluto. Bom, agora vamos falar sobre a difusão facilitada. O próprio nome já fala, né? Facilitada. Alguém está facilitando a passagem dessa substância, né? A difusão facilitada é que há uma proteína da membrana que atua como um carreador. Na verdade, ela vai carregar essa substância, né? Esse transporte acontece a favor do gradiente de concentração, mas substâncias impermeáveis estão envolvidas. Por isso, a necessidade de ligação a essa proteína carreadora. Olha só o que vai acontecer. Ó. Ela tem um receptorzinho aí, né? A substância está ali. Não conseguiu passar por difusão simples, o que ela vai procurar? Vai procurar essa proteína, que ela vai se ligar, a proteína vai deixar essa substância entrar sobre ela e vai automaticamente dispor dentro da célula, certo? Sem um gasto de substância. Lembra o exemplo que eu falei da sala de aula? Na substância, na difusão simples, seria o quê? Tocou o intervalo, você vai entrar na sala de aula automaticamente, sem nenhum problema. A porta está aberta, o professor não chegou, você vai entrar na sala de aula. Na facilitada, é como se o quê? O professor já estivesse em sala de aula. Então, você vai ter o quê? Pedir licença, vai ter que, com a ajuda do professor, você vai entrar na sala de aula. Seria mais ou menos isso, ó, do meio. Seus coleguinhas já passaram, você precisa passar, não tem como mais passar porque já tocou o intervalo, o professor já está na sala, então só com autorização. É mais ou menos isso. A proteína, ela vai ser a sua facilitadora. No caso da escola, seria o quê? O professor, né? Então, nesse caso aí, a proteína ela vai ser a facilitadora, vai ter que se ligar à proteína e, através da proteína, a substância vai conseguir entrar na célula. Mas ela não gasta energia, né? Ela teve uma proteína carreadora que fez todo o transporte para ela. E, para finalizar o transporte passivo, sem gasto de energia, agora vamos falar de osmose. Poxa, existe tanta piada falando de osmose. O que é osmose? Olha só. Na verdade, agora, observe aqui a água, ó, o antes e o depois. O que aconteceu com a água? Então, nesse caso aqui, por osmose, o que vai se movimentar aí é a água. O soluto, a substância, ela não vai entrar em questão. Nós vamos observar a água. Ela vai do lugar onde tem menor concentração para o lugar mais concentrado. Por quê? Porque ela vai buscar aquela substância para dissolver. Isso é osmose. E observem aí na imagem que existem consequências da osmose diferentes em células vegetais e nas células animais. Eu coloquei como exemplo aí da célula animal a célula sanguínea, né? Uma hemácia, e uma célula vegetal.
Então, vai existir a questão do meio, né? Se ela é hipertônico, isotônico ou hipotônico. Qual vai ser a diferença? Então, a água, ela se movimenta livre através da membrana, sempre do lugar de menor concentração do soluto para o de maior concentração do soluto. E ela vai exercer uma pressão, que é a força sobre a membrana. E essa pressão é conhecida como pressão osmótica. Vamos começar com o mais simples aí, que é o meio isotônico. O meio isotônico é quando está equilibrada a quantidade de água e a quantidade de soluto. Então, ela não precisa nem perder e não precisa ganhar água. Bom, já nos meios em que essa quantidade de soluto e de solvente, que é a água, são diferentes, então nós vamos ter o seguinte. No meio hipertônico, observe aí nas primeiras células. O que vai acontecer numa célula animal? No caso aí eu coloquei a hemácia. Como ela se coloca em um meio hipertônico, então automaticamente a pressão da água é maior. O que vai acontecer? A tendência é que essa água ela saia dessa célula, procurar onde tem uma maior concentração, certo? De substância. Então automaticamente essa célula animal ela vai perder água. Quando ela perde água, ela desidrata, né? É uma situação de crenação. Então ela vai desidratar, vai perder água, vai murchar. Isso na célula animal. Na célula vegetal, olha aí o que aconteceu. Quando ela perde água, observe que o vacúolo contrátil, o vacúolo ele está sem água, sem esse suco, né? Então ela perdeu água, automaticamente ela desprega da parede celular, né? Ela vai encolhendo ali, como se fosse uma roupa que você molhou, quando secou, encolheu. Já no meio hipotônico, hipo, né, baixa, o que vai acontecer? Uma menor concentração de soluto. Há maior fluxo de água na solução hipotônica. Então, automaticamente, elas vão entrar na célula. Isso vai fazer com que a célula, o quê? Incha, né? E isso vai provocar uma lise celular. Ela vai explodir, né? Vai romper a membrana, porque ela não consegue suportar a pressão da água. Bom, isso na célula animal. Na célula vegetal, ela tem o vacúolo contrátil aí, que acaba segurando essa quantidade de água aí. Esse rompimento da célula animal chama-se hemólise. Bom, falamos aqui sobre transporte de substância de forma passiva, sem gastar energia. Agora nós vamos falar sobre transporte de substância ativo, quando há gasto de energia. Observe o exemplo aí, que é um dos exemplos mais conhecidos ou mais falados ou mais cobrados dentro do transporte ativo, tá? Dentro do transporte ativo. Essa aí é a chamada bomba de sódio e potássio, sódio Na e potássio mais. Observe aí que a gente está tratando de íons. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que ocorre em todas as células do nosso corpo. Só que a gente não se dá conta disso, né? O processo ocorre devido às diferenças de concentração da quantidade de sódio e de potássio, de dentro e de fora da célula. Só que tem que haver o quê? Para manter a diferença de concentração dos dois íons no meio interno e externo da célula, é preciso utilizar energia, utilizando aí de forma ATP, assim por isso é chamado de bomba de sódio e potássio. Então, em condições normais, a concentração de sódio é mais baixa dentro da célula do que fora. Enquanto isso, a concentração de potássio, que é o K, é mais alta dentro da célula do que fora da célula, no ambiente extracelular. Então, naturalmente, o sódio ele entra na célula e o potássio sai. Sempre vai ser assim, o sódio está entrando e o potássio está saindo. Nessa situação, isso aí aconteceria por difusão, então não haveria perda de energia. Isso porque os solutos tendem a se manter em equilíbrio na concentração. Só que o que acontece? Para realizar o seu metabolismo, a célula precisa manter as diferenças de concentração entre os dois íons. Isso quer dizer que o sódio precisa se manter em baixa concentração e o potássio em alta concentração. Existem umas proteínas transmembrana, entre as membranas, que a gente já falou sobre ela, que elas vão fazer o quê? Elas vão expulsar o sódio que entra na célula e vão buscar o potássio que está saindo da célula. E isso vai acontecer o quê? Contra a maré, né? É como se eles estivessem remando contra a maré. Automaticamente, isso vai expor o quê? A um gasto de energia para poder eles saírem
o sódio sair e o potássio entrar, eles vão ter que gastar bastante energia para poder haver esse equilíbrio aí de íons na célula. Bom, e finalizando, vamos falar um pouquinho sobre o transporte por meio de vesículas, tá? Vai acontecer na forma de endocitose e exocitose. Endo quer dizer dentro, para dentro, e exo, fora. Então, isso vai acontecer, por exemplo, na endocitose, observe aí, a célula ela vai formar com suas membranas falsos pés, né? Que são pseudópodes, e a partir daí ela vai envolver essa substância. Quando é uma substância sólida, ela forma fagocitose, né? Ela envolve essa substância, coloca para dentro da célula e ali essa substância é digerida. A mesma coisa quando é líquida, através da pinocitose, certo? Então ela vai envolver, colocar para dentro da célula e ali a substância é digerida. Na exocitose, ela vai fazer o processo inverso. Ela vai formar essas vesículas, né? E através da membrana, ela vai até a membrana e ali ela vai expulsar esse material para fora da célula. Bom, e assim encerramos mais uma aula de citologia. Na próxima aula iremos falar sobre o citoplasma. Espero vocês e até a próxima. Valeu, galera!